Jerusalém, Quinta-feira Santa, no cenáculo, onde Cristo reuniu seus apóstolos na véspera de sua paixão, um gesto simples se eternizou. Tomando o pão em suas mãos, Jesus o partiu e declarou: "Isto é o meu corpo." Erguendo o cálice com vinho, proclamou: "Este é o cálice do meu sangue." Naquele momento solene, instituiu-se o sacramento da Eucaristia, um mistério que por 2 milênios permanece como o coração pulsante da fé católica. Desde os primeiros séculos, a Igreja professou a fé na presença real de Cristo no pão e no vinho consagrados, mas foi em Bolsena, no século XIII, que um milagre eucarístico confirmou ao mundo o que a fé já sustentava. De um sangue derramado sobre o altar, brotou uma das maiores solenidades do calendário litúrgico. A festa de Corpus Christi, o corpo de Cristo, ergue-se na história da Igreja como o momento mais solene de celebração pública desse mistério. Procissões suntuosas percorrem as ruas, adornadas com tapetes de flores e ervas aromáticas, enquanto o Santíssimo Sacramento é reverenciado. É a presença real de Cristo entre os homens. Neste episódio, vamos entender como essa festa nasceu, por que ela é tão importante e o que ela ensina à nossa geração tão marcada pelo esquecimento do sagrado. A Eucaristia sempre esteve no coração da Igreja. Desde o cenáculo, quando Jesus, na véspera de sua paixão, tomou o pão e disse: "Isto é o meu corpo", os cristãos souberam que aquele pão já não era mais pão, era Cristo vivo. O mesmo que nasceu da Virgem, sofreu, morreu e ressuscitou. Nos primeiros séculos, os cristãos arriscavam suas vidas para participar da Santa Missa. Celebravam escondidos em casas, catacumbas, fugindo das perseguições, mas certos de que sem a Eucaristia não havia vida verdadeira. Entretanto, conforme o tempo do Cristo histórico foi se distanciando da experiência dos fiéis, começaram a surgir doutrinas que negavam ou relativizavam a presença real de Cristo na Eucaristia. Teólogos como Berengário de Tours espalhavam a ideia de que a Eucaristia seria apenas um símbolo, uma recordação, e não o próprio Cristo. Foi nesse contexto que Deus escolheu uma mulher, escondida do mundo, para reacender a luz da verdade. Seu nome era Juliana de Cornillon, uma religiosa agostiniana que vivia em clausura num convento de Liege, na Bélgica do século XIII. Desde muito jovem, Juliana experimentava visões místicas. Em uma delas, ela viu a lua cheia brilhando no céu, mas havia uma mancha escura em sua superfície. Cristo, então, lhe revelou o significado daquela visão. A lua representava a plenitude da vida da Igreja, a Eucaristia, e a mancha era a ausência de uma festa específica dedicada a honrar a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Durante 20 anos, ela guardou esse segredo. Enquanto a fé da Igreja era sustentada por místicos escondidos em conventos, enquanto a voz de Santa Juliana ganhava força nas dioceses da Bélgica, um sacerdote travava uma batalha silenciosa em seu próprio coração. O nome dele era Pedro de Praga, sacerdote devoto, piedoso, mas profundamente angustiado por uma dúvida. Estaria Jesus realmente presente na hóstia consagrada? Ou seria tudo uma figura, uma memória piedosa? Em 1263, durante uma peregrinação à Cidade Eterna, ele se deteve na cidade italiana de Bolsena para celebrar a Santa Missa. E foi ali, no altar de uma capela singela, que Deus lhe respondeu. No momento da consagração, enquanto o sacerdote pronunciava as palavras de Cristo, "Isto é
o meu corpo, a hóstia começou a sangrar. Não era uma imagem poética, era sangue real, que escorreu pelos seus dedos, pelo corporal e pelo altar. O padre Pedro ficou atônito e em prantos. A sua dúvida foi dissolvida. Ela foi dissolvida pela própria carne do Cordeiro. O milagre se espalhou rapidamente. A notícia chegou ao Papa Urbano IV, que na época estava na cidade de Orvieto, a poucos quilômetros dali. O Papa, ao ver o corporal manchado com o sangue de Cristo, compreendeu que o céu havia confirmado a mensagem de Juliana de Liege. O tempo da festa havia chegado. Em 11 de agosto de 1264, Urbano IV publicou a bula Transiturus de hoc mundo, instituindo para toda a Igreja a solenidade de Corpus Christi, a ser celebrada na quinta-feira após a solenidade da Santíssima Trindade. Naquela bula histórica, ele declarou: desejamos que uma vez por ano, em um dia especial, o povo cristão celebre com grande reverência e alegria o memorial deste sacramento inefável, para reparar as injúrias cometidas contra ele e para inflamar os corações no amor de Deus. Ele compreendia que os sacrários do mundo precisavam ser cercados de adoração, doutrina sólida e festa solene. A Eucaristia não poderia permanecer apenas nos altares, precisava ser levada às ruas. Mas para essa festa ter a nobreza que merecia, faltava ainda algo fundamental: a liturgia, os hinos, a poesia da fé. E para isso, o Papa Urbano IV sabia a quem recorrer. Para tornar a nova festa verdadeiramente digna do seu mistério, o Papa Urbano IV buscou não apenas textos, mas orações que cantassem a fé da Igreja. Textos que fossem ao mesmo tempo profundos como a doutrina e belos como o próprio sacramento que celebrava. Foi então que ele confiou essa missão a Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico, homem que estudava de joelhos, escrevia diante do sacrário e silenciava sempre ao ouvir a palavra da Igreja. Santo Tomás, obediente e inspirado, compôs alguns dos mais belos hinos da tradição católica. Esses hinos não são apenas expressões artísticas, são verdadeiras aulas de teologia eucarística em forma de poesia e oração. Entre eles, o mais conhecido talvez seja o Pangelingua Gloriosi. Que culmina no canto que ecoa nas adorações de todo o mundo, o Tantum Ergo Sacramentum. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completa. Veja a precisão teológica de cada verso. Os sentidos humanos não percebem a presença de Cristo, mas a fé vai além dos olhos e toca o invisível. Cristo está ali, oculto sob as espécies sacramentais. Outro hino é o Laudationem Salvatorem, a sequência solene da Missa de Corpus Christi. Laudationem Salvatorem, laudato Gemini Pastorem, Illis et Canticis. Ela canta com exatidão
o dogma da transubstanciação, a presença real de Cristo sob cada uma das espécies, e a comunhão dos fiéis com o próprio Cristo vivo. Eis o pão dos anjos, feito pão dos homens peregrinos, verdadeiro pão dos filhos, que não deve ser lançado aos cães. E há ainda o íntimo, silencioso e adorante, adoro-te devote. Adoro-te devotamente, ó Deus escondido. Adoro-te devote, latens Deitas, que suvis figuris relatitas. Este hino é um diálogo da alma com Cristo oculto no altar. É uma profissão de fé e de amor. Misius actus vostros in te paritum, sed auditus solo tudo creditum. Essa é a alma da festa de Corpus Christi. Não uma experiência sensorial, mas um ato de fé, de adoração, de abandono à palavra do próprio Cristo. A procissão de Corpus Christi não é apenas um costume piedoso. Ela é, nas palavras da tradição da Igreja, um ato público de fé, de adoração e de reparação. É a Igreja militante aqui na terra, marchando junto de seu Rei. É o Cristo Eucarístico, presente, real e substancialmente no meio de seu povo, que triunfa sobre as ruas das cidades, como triunfou sobre a morte, saindo do Santo Sepulcro. O Papa Leão XIII, na encíclica Mire Caritatis, dizia: nada há mais salutar, nada mais eficaz para alimentar a piedade do que a Eucaristia que contém em si o próprio autor da graça. Por isso, devem ser promovidas com todo zelo as festas e procissões públicas em honra deste sacramento adorável. O Catecismo de São Pio X ensina que as procissões são manifestações exteriores da fé cristã, atos de piedade pública que glorificam a Deus, atraem graças e servem de edificação ao próximo. Na procissão de Corpus Christi, esse ensinamento atinge sua plenitude. É Cristo caminhando visivelmente entre o seu povo. É a realeza social de Jesus que se proclama nas ruas diante de todos os fiéis, ou até mesmo dos indiferentes. E é a doutrina da presença real que se encarna nos gestos, nos cantos e no silêncio reverente da multidão. Mas há nela algo ainda mais profundo. A procissão de Corpus Christi repara os ultrajes cometidos contra o Santíssimo Sacramento. No mundo que banaliza o sagrado, que abandona os altares, que nega ou despreza a presença real de Cristo na Eucaristia, a Igreja se levanta com fé e coragem e restitui a honra devida ao seu Senhor. No Brasil, essa herança floresceu desde os primeiros séculos da colonização. As cidades eram planejadas em torno da igreja matriz e as ruas se preparavam com solenidade para a passagem do Rei Eucarístico. As famílias inteiras trabalhavam juntas para confeccionar os tapetes, misturando arte, fé, flores e sacrifício. Tudo para preparar um caminho digno para aquele que é o caminho. O Brasil, de certo modo, liga-se a esta festa de Corpus Christi de um modo muito especial. O milagre de Bolsena ocorreu no altar, abaixo do qual se encontram as relíquias de Santa Cristina. Podemos dizer que as relíquias desta santa mártir foram testemunhas deste grande milagre que deu origem a Corpus Christi. E parte destas relíquias estão no Brasil, partes significativas, ligando assim esta terra de Santa Cruz, que nasceu na celebração de uma Santa Missa, a própria devoção universal à presença real de Cristo no corpo, no sangue, na alma e na divindade que sabemos estar
nas espécies